Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou do grupo Data for Insights. A gente ficou com um projeto de identificação das ações humanas a partir de imagens, de fotografias, tá? Esses somos nós, os componentes do grupo. E por que a gente teve interesse em desenvolver esse projeto, né? A identificação automática, assim, por aprendizado de máquina das ações humanas tem uma série de aplicações de segurança pública, aplicações industriais e é útil, por exemplo, se você está monitorando um estádio, uma praça, um ambiente público, dá para identificar alguém passando mal, alguma ação de violência e já tomar alguma ação para remediar esse tipo de coisa. Num contexto de segurança industrial, você conseguiria perceber um trabalhador passando mal e evitar algum acidente pior, assim. Então, acho que isso motivou a gente mais, assim, de ser uma coisa com uma aplicação no mundo real bastante relevante, tá? E daí, no contexto do nosso curso aqui, né, como desenvolver um sistema que identifique essas ações humanas, que seja robusto e se adapte a diferentes condições, né, que embora eu tenha listado essas várias características, a gente está trabalhando num contexto mais generalista, né, com vários tipos de ações humanas. Assim. O nosso objetivo aqui, a gente vai apresentar um modelo convolucional que a gente desenvolveu, um modelo de classificação multiclasse, e multiclasse porque cada classe, cada categoria é uma ação humana, dormir, sentar, ler, e vai desenvolver uma série de experimentos. Né? A gente não desenvolve apenas um modelo, mas faz diferentes modelos para ver qual tem melhor desempenho. A gente usa um conjunto de dados disponível no Kaggle, que tem no conjunto de treinamento tem 12 mil imagens, no conjunto de teste tem um pouco mais de 5 mil imagens. Todas essas imagens estão rotuladas de acordo com diferentes ações humanas, então dançar, rir, usar laptop, fazer ligação telefônica. E aí tá o exemplo nessas fotografias, nessa amostra das fotografias aí. Essas imagens elas têm diferentes dimensões, né, diferentes larguras e alturas, todas são imagens coloridas. Uma primeira ação sempre que a gente vai desenvolver um modelo desse tipo é estudar os dados que a gente tem, né, o input que a gente vai ter. E a primeira preocupação é se as classes são balanceadas, né, se não tem nenhuma ação humana, no nosso caso aqui, sobre-representada ou subrepresentada. O conjunto é bastante bem balanceado, não é perfeito, mas é praticamente igual todas as categorias, tá? E partindo do conjunto de treinamento lá do Kaggle, a gente subdividiu ele 80% de um conjunto de treinamento de fato e 20% para um conjunto de validação, né? Essa divisão foi feita por sorteio aleatório e manteve o balanceamento original. Aí, como eu já disse, né, essas imagens elas têm diferentes dimensões e para a maioria das redes, a maioria dos modelos, eles precisam de uma entrada razoavelmente padronizada, né? Então a gente redimensionou as imagens para essa 224 para 224. Todas são coloridas, então a gente decodificou elas considerando 3 canais, né, de RGB. Isso resulta num array de números inteiros e a gente precisa deles em float, então a gente converte eles, a gente normaliza esse array de float dividindo por 255, que é outra coisa que melhora o desempenho das redes, né? Com os valores entre 0 e 1. Usamos diferentes técnicas de aumentação de dados, desde operações manuais, né? Flipar a imagem, inverter a imagem de cabeça para baixo, de um lado para o outro, adicionar ruído, e usamos algumas técnicas já automatizadas, né? Uma aumentação de dados aleatória e o Mixed It Up, que mistura duas imagens considerando os rótulos, né? A gente também usou uma técnica chamada de padding,
que completa as imagens com uma borda sólida, que isso também é conhecido por ter ajudar no desempenho da identificação das imagens depois. E o que a gente fez, né? Com esse pré-processamento, a gente desenvolveu um modelo baseline usando TensorFlow e Keras, com camadas convolucionais, camada de dropout e batch normalization. E também considerou a aplicação de transfer learning, né? Considerando modelos treinados em um conjunto de dados muito maior que o nosso, com e sem aumentação de dados, considerando eles congelados, né? Com os parâmetros originais, e descongelando, quer dizer, adaptando esses modelos aos nossos dados. Também consideramos ajustar learning rates e um ensemble de modelos, né? Pôr diferentes modelos para tomar uma mesma decisão. Num exercício inicial que a gente fez, a gente teve esses resultados no modelo baseline, no ResNet, no Inception e no MobileNet V2. O que chama atenção aqui é que a gente não conhecia uma característica do EfficientNet e por isso a gente teve um desempenho muito ruim dele, né? Aquela padronização que eu falei anteriormente no pré-processamento, esse modelo especificamente ele já faz isso automaticamente. Como a gente já tinha feito antes, o modelo estava perdendo informação, na verdade, e não teve um bom desempenho no nosso primeiro exercício. Tá? Mas os outros modelos aqui, o MobileNet foi o melhor, né? E aqui explorando mais o MobileNet, né? A gente com o modelo congelado, quer dizer, como ele era originalmente, descongelando algumas camadas, usando Data Augmentation e usando Data Augmentation apenas para aquelas categorias com pior ajuste, né? Porque a gente tem 15 categorias, às vezes o modelo tem um bom desempenho geral, mas uma categoria é sistematicamente mal identificada, né? Então a gente usou Data Augmentation apenas para essa categoria. Fazendo tudo isso, a gente teve um desempenho bastante bom aqui, né? De 74% de acurácia balanceada no conjunto de validação e 73% no conjunto de teste. Aqui estão as matrizes de confusão. Ainda dá para perceber que algumas categorias aqui têm um desempenho menor, né? Texting é bastante abaixo, né? Fazer ligação e syntaxe também são categorias que têm uma identificação pior assim, que as demais. O EfficientNet B0 aqui é aquele modelo que a gente tinha usado num primeiro exercício e dado um desempenho ruim, né? E isso foi porque o modelo já normaliza as imagens. Tirando aquela normalização que a gente fez anteriormente, usando Rand Augmentation e o Mix-Up, que são as outras técnicas de Data Augmentation, a gente teve um desempenho bem melhor do que aquele desempenho que a gente teve inicialmente, né? Com Fine Tuning aqui chegando a 74% no conjunto de teste e melhorando um pouquinho com essas técnicas de aumentação de dados. E aí, por fim, a gente foi fazer um ensemble, né? Que é tirar a média desses 4 modelos aqui, considerando diferentes setups aqui, congelando camadas, com data augmentation, sem data augmentation. E aqui são as acurácias dos diferentes modelos, considerando diferentes níveis de congelamento, né? Aqui a gente vê a comparação no conjunto de validação e de teste dos diferentes modelos e do ensemble aqui à direita, né? Você vê que o ensemble ele acaba superando todos os modelos individualmente. Aqui estão as matrizes de confusão, comparando apenas o ensemble e o ensemble com data augmentation, que tem uma melhora bem marginal. E é isso, acho que esse é o nosso resultado.
lições aprendidas foi prestar atenção no pré-processamento. Alguns modelos, quando estiver usando Transfer Learning, ele depende de algum pré-processamento específico. E a nossa opção aqui, a nossa conclusão foi por usar o Ensemble, né, que foi o que teve o melhor resultado, selecionando o modelo e depois aplicando no conjunto de teste também.